Irmãos, eu não tinha a menor noção do que o Leomar ia falar no período da manhã, nem muito menos o que a pastora Sandra acabou introduzindo do tema. Isso nos obriga a ajustar para dar continuidade ao que está sendo ensinado. Mas uma coisa que é muito importante é nós compreendermos que todo o processo de celebração de alguma festividade na casa, ela não pode ser engessada, presta atenção à palavra que eu estou usando, ela não pode ser engessada por nós. O que é engessar uma festa? É nós celebrarmos ela de uma forma igual e repetida a cada ciclo, quando nós precisamos entender que o momento que nós vivemos, seja ele no âmbito global, no âmbito de um país, de um estado ou de um município, ele invariavelmente ele vai obrigar ajustes à celebração da festa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos no 7º ano da casa. A cada ano que a casa celebrou, e eu vou falar de Pêssah especificamente, porque nós estamos em Pêssah, houve situações que obrigou a casa a se posicionar de uma determinada maneira e fazer alterações na base, nos adornos que envolviam a celebração. O que eu quero dizer com isso? A base fundamental de uma festa, ela nunca é mudada. Pêssah se trata de um cordeiro sacrificial, se trata do pão sem fermento e se trata das ervas amargas. Essa é uma base imutável de Pêssah. Isso não muda e nunca mudará. Agora, acerca daquilo que nos foi inserido como um complemento para nós entendermos e tornarmos talvez mais didática e compreensível a Haggadah, que é a história contada de Pêssah, ela sim sofre modificações para que nós possamos relacionar a celebração ao que nós vivemos nos dias atuais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Passa a primeira imagem ali. Quem lembra daquele dia ali? Alguém sabe que data foi essa? Esse foi o primeiro Pêssah celebrado dentro da casa quando nós viemos para cá. Eu, Léo e Andim tivemos o privilégio de celebrarmos o primeiro Pêssah aqui dentro da casa. Por que eu fiz questão de trazer essa foto aqui para vocês? Isso é um Pêssah de 7 anos atrás, quando a casa foi adquirida pela Beit Tefillah Rehovot. Eu trouxe essa foto de propósito para mostrar para vocês que... Nossa. Assume aqui, toma aqui. Depois eu tô pior. Depois dessa, puxou meu tapete. Ouvi que a gente era novo há 7 anos atrás, é meio dolorido, né? Acho que Andinho é o mais prejudicado, né, nessa questão aí. Coitado do meu cunhado, tá em casa, não pode nem se defender. Por que eu quis trazer essa foto? Isso aqui foi um momento da casa. Você vê que não tinha nem reboco de parede, a gente estava entrando. Pêssah é celebrado normalmente final de março, meados de abril. Nós tínhamos entrado na casa em Yom Kippur. Então aqui tinha mais ou menos 6 meses que nós habitávamos a casa. A casa não tinha estrutura, e nós celebramos sem o jantar de Pêssah pela primeira vez. A casa não tinha condições de fazer uma celebração nos moldes que foi feito, por exemplo, no ano passado, lá no Recreio dos Olhos. Tudo que nos é permitido fazer nas festividades varia mediante a situação que a comunidade, que a casa vive. Entendam. Aqui nós tínhamos uma restrição. A casa estava em formação, estava em restauração. A casa estava focada na questão estrutural para receber as pessoas. Não tinha piso, era contrapiso, não tinha reboco. Tinha local que a janela ainda não estava colocada. O pastor acabou de acabar comigo, não continua não, Leomar. Leomar está aqui, está novinho. Ela falou que eu envelheci em 7 anos. Aí vem o Leomar agora com essa graça.
Mas o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: quem lembra da primeira Páscoa celebrada na Bíblia? Êxodo capítulo 12. Como foi celebrada? Cada judeu, com a sua família dentro dos lares, matou um cordeiro, pegou as ervas amargas, fez o pão com 18 minutos de aquecimento no forno, comeu e saiu. Como foi a Páscoa de Josué, quando Josué adentra a terra? Pegou todo mundo em Gilgal, com a pedra amolada, circuncidou os homens que eram para ter sido circuncidados ao 8º dia e celebrou Pêssar naquelas condições, em meio a um combate iminente com os povos da terra. Como foi a Páscoa celebrada em Jerusalém pelos reis? Como foi a Páscoa de Esdras e Neemias? Não foi a mesma Páscoa. Entendam que Esdras e Neemias, longe de mim querer comparar, mas era mais ou menos isso aqui. O templo desabado, precisando ser reconstruído, oposição ao templo, os judeus da terra vivendo em pecado, subjugando outros judeus. Esdras e Neemias chegam numa situação extremamente complicada, precisam embutir mandamentos pesadíssimos. Se você é casado com a cativa, com uma estrangeira, separa para poder permanecer. Tobias tentando impedir a reconstrução da cidade, e eles ali celebram Pêssar. Se vocês pegarem a narrativa do livro de Esdras, eu acho que é capítulo 5 ou 6, vocês vão ver que eles simplesmente sacrificam o animal, comem a Páscoa e está celebrada a Páscoa. Observa que Leomar hoje leu um texto de Josias. Não houve Páscoa semelhante como aquela desde o período do profeta Samuel. Israel vivia um outro nível. Josias foi um rei que reestruturou o culto, o serviço a Adonai, como outro rei não conseguiu executar em Israel. Então era um momento glorioso que permitiu uma celebração nos mesmos moldes. Observa que o momento que Israel vive, ele norteia a forma como a festa é celebrada. Não dá para a gente falar de Hagadá de Páscoa e de Páscoa como se a gente fizesse da seguinte forma. Olha só, coronavírus, a população mundial enclausurada em casa, irmãos daqui de dentro com extrema dificuldade de entender. Você vê a luta que está sendo levar os ensinos para que a pessoa possa não perder este ciclo. Aí você imagina, Rita Alvina, a gente vendo tudo isso e a gente faz uma festa extremamente pomposa ao que está acontecendo no momento. Vocês lembram de uma festa de tabernáculos, acho que há 4 anos atrás, que ele falou assim, celebrem com alegria contida por causa de um falecimento que houve na casa, a casa com todo o direito que a festa de tabernáculos tem de ser uma festa que traz alegria. O Eterno ceifa um no nosso meio e nos obriga a celebrar de uma forma contínua. Então nós não podemos encarar que a Páscoa esse ano foi por causa do coronavírus. Não. Foi por causa da nossa postura diante do problema que Adonai lançou sobre a terra. Deu para entender que o problema não é o externo, é o interno. Se a casa estivesse respondendo de forma plena, no sentido positivo ao que Adonai está falando, talvez ele nos permitisse um outro molde de celebração. A casa com dificuldades, algumas famílias, muitas famílias com dificuldade, a coisa sendo empurrada com uma força brutal. Ele precisa ajustar a celebração para um tempo de urgência que nós vivemos. Nós temos as questões políticas, as questões sanitárias, as questões sociais que esse momento está exigindo um ajuste. Mas não é por isso que a casa está se ajustando. A casa está se ajustando porque está havendo uma compreensão de dentro para fora do momento que nós vivemos. Que momento é esse? É um momento de iminente estabelecimento do reino de Elohim sobre a face da terra. É isso que nós precisamos entender. Porque vocês vão ver que a celebração, que eu vou levar vocês aqui a olhar, lá em Êxodo capítulo, que eu mostrei a pastora agora de manhã, Êxodo capítulo 14, abre lá. Êxodo capítulo 14 está amarrando o momento da saída do Egito, é Pêssar. Vocês vão ver aqui que Israel vai celebrar a vida quando cruza o mar.
Vejam que o cântico é o cântico de abertura do mar, porque Israel conseguiu passar ileso. E tem uma característica que eu compartilhei com a pastora aqui desses versículos pela manhã, que nós precisamos entender para compreender essa questão de sair de uma condição de sombra, morte, para vir para uma condição de vida. Qual foi o primeiro mandamento da existência da humanidade dado por Adonai? E haja luz e houve luz. O que havia antes da luz? Trevas. Então, nós já vemos que isso é uma necessidade vital. Havia trevas, não havia vida. Veio a luz, a treva foi dissipada e a vida pôde surgir. Isso é um princípio bíblico de Gênesis capítulo 1 que norteia a criação. Existe vida sobre uma terra que não tem luz solar? Não. Olha o que Israel vai entoar como base para criar o cântico de abertura do mar, o chamado Shabbat Shirah, que nós estudamos algumas semanas atrás. Êxodo capítulo 14. Olha qual é a ordem em Peça. Agora vocês vão começar a entender o processo que a casa vive. Aonde que começou o processo de entendimento? Não é reclinado, é ereto. Nós ainda não estamos no descanso onde nós podemos parar e repousar. Nós estamos no iminente momento onde, com o cajado na mão, os lombos cingidos e a sandália no pé, Adonai vai dizer que Israel marche. Isso é Peça. Verso 15 do capítulo 14. Então disse o Eterno a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Então a ordem para Peça é marchar. Isso ele mexeu conosco há 4 anos, não foi isso, Léo? Que ele já ajustou a questão do ficar reclinado e descansado para uma posição ereta, baseada em Levítico capítulo 26. Isso, foi na primeira festa da celebração, no Recreio dos Olhos. Olha como ele vai dar continuidade no verso 16. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Por que ele precisou dividir o mar? Porque o Egito vinha com a tentativa de massacre. Entende a relação dos dias de hoje? O mundo vive uma ameaça iminente de morte. Israel estava ameaçado de morte iminente pelo Egito. Ele disse: por que clamas a mim? Diga a Israel que marche. É o que nós vamos fazer na noite de Peça. Pega aí, pastora, por gentileza. Diz a Israel que parta. Que parta, que marche, que ande, que caminhe, que avance, levante. que vá. Então, a ameaça de morte não pode ser motivo para nós nos tornarmos passivos. Olha o verso 19. Então, o anjo de Elohim, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Qual era a função da coluna de nuvem? Bloquear a luz. Ele tira de sobre Israel a escuridão e permite que venha a luz. Mas olha sobre quem ele lança a escuridão. Verso 20. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Então houve uma separação. A nuvem era escuridade para aqueles quem? Os egípcios. E para Israel, esclarecia a noite, de modo que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então, na marcha de saída do Egito, ele vai dizer quem fica na sombra e quem fica sobre a emanação da luz. Isso é Peça. Mais moderno do que está sendo falado que isso, vocês vão ver a quantidade de gente gastando dinheiro com vitamina D e cálcio por causa do isolamento. Tudo dentro de casa, sem tomar sol, tudo vai ficar com defeito visual e defeito de coluna por causa da densitometria do osso que vai se perdendo. Vocês vão ver o estrago da ausência de luz no corpo físico do indivíduo. Mulher que está ganhando neném não toma sol, não dá leite, não forma colostro, o menino vai ter que ficar na mamadeira desde cedo. Estou falando só dos problemas fisiológicos, digamos assim. Mas olha aqui o que Israel, Adonai tira Israel de debaixo da nuvem e bota Israel debaixo do sol.
Esse foi um momento. E aí eles cruzam o mar, e o cântico de abertura do mar, eles louvam Adonai. Muita gente pensa que o cântico de abertura do mar se dá pela alegria na morte dos egípcios. Não é. Isso é uma consequência de quem optou por ficar debaixo da escuridão. Porque se você olhar o versículo 1 do capítulo 15, diz assim: então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Eterno. Cantarei ao Eterno, pois sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Eterno é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Elohim, portanto eu o louvarei. Ele é o Elohim de meu pai, por isso eu o exaltarei. Então é por quem sobreviveu à morte. Eu tive de frente à morte e eu vivi. Isso é pez. Começa a clarear a nossa mente que o coronavírus está aí espalhado anunciando morte. Nós estamos de frente à morte, mas nós vamos cruzar o mar em seco. E lá depois do mar, nós vamos dizer: aleluia, estamos vivos. Mas haverão mortos. A consequência ela vai existir. O problema é que Israel arrastou Israel e aqueles que aderiram a Israel. Tinha um grande contingente de pessoas que não eram hebreus, junto com este povo que teve a oportunidade de cruzar o mar. Então, não dá para dizer que somos nós. É muito mais amplo o projeto de salvação de Adonai do que a gente pode conceber na nossa mente. A necessidade de se ajustar em peça, ela é algo tão violento que eu quero mostrar a vocês um outro extremo. Eu falei de Neemias, sacrificaram o cordeiro, comeram, não tem nem relato de mais nada. Agora vai lá no rei Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 30, para vocês verem um negócio. 2 Crônicas, capítulo 30, o que o rei Ezequias ele vai estabelecer junto à Assembleia de Israel sobre a celebração da Páscoa. Qual era o problema que Ezequias vivia? Israel dividido, Israel com altares de ídolos, dentro da casa e dentro da casa de Adonai. Ou seja, os domicílios adorando deuses estranhos e a casa de Adonai contaminada por deuses estranhos. Então, se você tem um único lugar que você sobe para adorar e o seu lar contaminado pelo ídolo, tinha condição de ter alguma coisa? Então, Israel vivia um problema altamente grave diante de Adonai. Não tinha lugar purificado para sacrificar. Ezequias começa a botar as coisas em ordem. O texto, depois vocês leiam com calma, em 2 Reis tem um complemento dele. Ezequias só não consegue tirar o ídolo de dentro dos lares, mas da casa de Adonai ele consegue resolver. Ô Léo, e tem um outro detalhe aqui, ó. Pois não, pastor, me ajude. E o povo não se tinha reunido em Jerusalém. Isso. É o segundo detalhe, os sacerdotes não estavam consagrados. Isso. Eu vou ler aqui o 1, 2 e o 3, aqui, que é onde a senhora viu isso aqui. Aí. Diz assim, ó, verso 2: o rei e seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. Então, existe um fundamento bíblico para celebrar a Páscoa em Pesach Sheni? Tem. Eles não estavam prontos para o dia 14 de Nisan. Eles se juntam, veem que o mandamento precisa ser cumprido, lançam mão de um recurso bíblico que é celebrar no 2º mês, e eles fazem, mas não para por aqui. Presta atenção. Não a puderam celebrar no templo próprio, porque não se tinham consagrado sacerdotes em número suficiente e o povo não se tinha reunido em Jerusalém. Isto pareceu bem aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. Ordenaram que se fizesse um pregão por todo Israel, desde Beersheba a Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Eterno. Olha só, hein? A pastora Sandra ligou de casa por casa. Da Serra a Viana, teve gente recebendo telefonema para vir celebrar. Sim. Para que viessem celebrar a Páscoa ao Eterno Elohim de Israel em Jerusalém. Muitos não a tinham celebrado como está escrito, ou seja, a celebração estava sendo realizada de forma equivocada.
Aqui o texto não diz se era falta de purificação, se o rito não estava sendo obedecido, mas algum problema havia nos lares que a celebração de Páscoa não estava feita da maneira correta. Salta lá no verso 13. Ajuntou-se em Jerusalém uma congregação muito grande para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês. Então houve um atender ao clamor, ou seja, o povo atendeu em massa. Tiraram os altares que havia em Jerusalém e tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no vale de Cedron. Imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e levitas envergonhados, olha o problema sacerdotal. Por isso que o Leomar de manhã fez questão de falar da função e da importância. Aí a pastora entra com a questão de que era uma ordem específica para aquele que precisa conduzir o sacrifício. Por isso que ela botou aqui a gente orando, pedindo perdão em primeiro pelo sacerdote. Porque se a congregação hoje está com dificuldade de atender o apelo da Torá, não é o apelo da pastora Sandra, é o apelo da Torá, é porque os sacerdotes nos lares estão com dificuldades e vão se apresentar nessas condições aqui. Porque vão compreender o erro e vai vir sobre eles uma vergonha. Vocês vão ver que lá na frente os levitas têm que tomar a frente do sacerdote para celebrar e para poder fazer. Porque não houve sacerdote pronto suficiente. Léo, eu costumo dizer que como o reino vai ser estabelecido, se não tem os servidores nos seus lugares, não existe um serviço feito por mulher. Eu não estou diminuindo nenhuma mulher. Pastor, sim. Mas isso é bíblico. A liturgia não existe é masculino, sacerdotisa. Né? Sim. É masculino. É masculino. Então vocês precisam estar de pé, senão não tem serviço. Amém. Não existe. Como é que o Mashiach vai voltar? Sim. Se vocês não tiverem a consciência que tem que estar cada um no seu posto para receber aquele que vai conduzir o reino. Amém. Olha o verso 16. Então tomaram os seus lugares, olha, eles se posicionam, segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés, o homem de Elohim. Os sacerdotes espargiram o sangue e tomando da mão dos levitas, visto que havia muitos na congregação que não se tinham consagrado, os levitas tiveram que imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o consagrarem ao Eterno. Olha o verso 18, verso B. O Eterno é bom e que perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Eterno Elohim de seus pais, ainda que não esteja purificado, de acordo com a purificação do santuário. E ouviu o eterno Ezequias e sarou o povo. Por que ele faz essa oração? Porque, se você olhar o verso 18, muitos da tribo de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon não se purificaram, mas comeram da Páscoa contrário ao que o mandamento. Olha quanta suspensão a Torá precisou suportar para que a Páscoa fosse restabelecida. Levita assume lugar de sacerdote. São exceções a momentos de crise que a humanidade vive. Presta atenção. Isso não é regra. Isso é exceção. Coronavírus não acontece todo ano. São crises que Adonai muitas vezes suspende determinadas ordens que ele deu para que o que é primordial, que é a celebração da Páscoa, venha e o povo possa ser beneficiado. Ou seja, quando um não estiver pronto, Adonai vai levantar outro pronto e vai botar para fazer. Não tem homem insubstituível diante de Adonai. A não ser o Mashiach, não há homem insubstituível diante de Adonai. E uma coisa interessantíssima aqui é que você não vê os sacerdotes encrencando com os levitas. Eles reconheceram a vergonha de estarem contaminados. Aí olha o que eles vão fazer aqui. Os filhos de Israel, verso 21, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande alegria, enquanto os levitas e os sacerdotes louvaram ao Eterno de dia em dia com instrumentos de louvor. Olha a banda de Adonai aí, ó. O povo comendo o pão asmo, celebrando a Páscoa e o som do louvor levando vida ao povo.
Ezequias dirigiu palavras de encorajamento a todos os levitas que demonstravam bom entendimento do serviço do Eterno. Comeram das ofertas de solenidade por 7 dias, apresentando ofertas pacíficas e rendendo graças ao Eterno, o Elohim de seus pais. Agora olha outra grande suspensão. Toda a congregação então decidiu celebrar outros 7 dias, assim por outros 7 dias celebraram com grande alegria. Ezequias, rei de Judá, providenciou para a congregação 1000 novilhos, 10.000 ovelhas, e os príncipes providenciaram-lhe 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. Um grande número dos sacerdotes se consagraram. Em virtude de dar oportunidade ao sacerdote de se consagrar em massa, eles celebram Pêssah por 14 dias. Agora me mostra outra base bíblica onde Adonai permitiu isso aqui. A queda sacerdotal é uma das coisas que Adonai tomou para si como base fundamental para se manifestar à humanidade. É uma instituição divina. O Shabat, o templo e o sacerdócio, um desses 3 pilares estava comprometido. Ele permite Páscoa 14 dias, para que um dos pilares, pastora, seja reerguido. Leomar está dizendo, por isso que Tzav fala da consagração do sacerdote. Entende que a necessidade de ter o templo, o Shabat e o sacerdócio funcionando era algo tão precioso para Adonai, que o próprio povo, reconhecendo, não quis esperar um ano, pastora, para celebrar a Páscoa de novo. Eles falaram, não, vamos. Aí a gente para e fala, até onde temos autoridade para fazer isso? Aí que eu quero complementar o texto com vocês. Olha o verso... Parei aonde? No 23, vamos no 24. Ezequias, rei de Judá, providenciou para a congregação 1000 novilhos... Não, eu já li o 24, é o 25. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia havido coisa semelhante em Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua oração foi ouvida, pois chegou até a santa habitação de Elohim, até os céus. Os céus testemunharam de que eles tinham autoridade para fazer aquilo naquele momento. Leonardo, por que você está falando isso com a gente? Por causa da grande alteração que o Eterno nos ordenou fazer na celebração de Pêssah neste ano. (14) 7 mais 7. Essa segunda também foi paisagem, foi 2 semanas. Celebraram Pêssah por 14 dias. Então, paisagem, sempre. Igual quando o rei Salomão inaugurou o templo, que eles celebraram o Sukkot por 14 dias. Situações singulares. Ali era a construção da casa de Adonai. Aqui era o reerguer de um sacerdócio que não podia estar caído. Era botar uma nação nos trilhos. Aí você fala, Leonardo, mas que alteração que teve na Haggadah de Pêssah? Muita coisa. Eu, Larissa, pastora Sandra, sentamos essa semana. Foi até difícil, né? Eu comentei com a Larissa, com a pastora. Pastora, dói o coração nós fazermos essas mudanças na Haggadah. Por quê? Porque os pilares da Haggadah, eles são intocáveis. As 4 taças e os 3 elementos principais, o cordeiro, o pão asmo e a erva amarga, não se toca. Isso está na Torá de uma forma muito evidente. Mas muita coisa daquilo que foi usada pelos nossos pais por meio do conhecimento para que fosse perpetuado uma tradição e um mandamento ao longo das gerações para a celebração de Pêssah, chega em determinados momentos que isso precisa tornar-se coadjuvante para que a velocidade que o momento exige nos permita celebrar em tempo hábil.
Leonardo, mas qual a base na Bíblia que você vai me dar para poder a gente falar dessa forma? Por que eu estou dizendo isso? Yeshua, quando celebra a Páscoa, entendam, ele sabe e ele sabia o que nós estaríamos falando aqui hoje. Ele é o enviado do Pai. Diz a palavra de Adonai que ele já conhecia o coração dos homens que vinham confrontá-lo. Não havia nada encoberto aos olhos dele. E lembra quando ele ora pelos discípulos, lá em João capítulo 15 ou 16, 14, 15 ou 16, ali no finalzinho, ele ora assim: e eu oro, Pai, para aqueles que compreendem essas coisas hoje, mas por aqueles que ainda virão compreender. Ele ora pelas gerações futuras que entenderiam o seu modelo de vida judaico e o seguiriam. O que Yeshua faz na Páscoa, narrada por Mateus, Marcos e Lucas? Yeshua estava à beira do quê, gente? Pelo amor do Eterno. Ele ia fazer o quê na noite de Pêssego? Ia morrer. Às vezes a gente fica com uma cabeça cristã. Pêssego é a morte do Cordeiro. Você imagina, João, tá você aqui, eu aqui, Leomar, Ulisses, Ramon, pastora, Ana Regina. Eu vou morrer daqui a 2 horas. Aí, João, a gente fica. E a gente fica. E a gente fica. E a hora está passando, a hora de morrer. Ele tinha que sacrificar no Monte das Oliveiras para ser preso, para ser julgado, para ser crucificado. Lembra que ele fala para Judas? Faz logo o que veio fazer. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Diante de uma morte iminente, ele vira para os discípulos e diz assim: eu desejei de desejo celebrar Pêssego com vocês. Ele vai, ele senta à mesa, os discípulos preparam o cordeiro. Ele se identifica com pontos específicos da Haggadah. Porque se você pegar a Haggadah inteira, você vai ver que ele escolheu, dentro da tradição do povo judeu, pontos específicos para testificar para aqueles que viriam a crer. Que quando chegasse um momento de extrema velocidade, a morte estando iminente, os dias de hoje só se fala em morte, você se pegue no cordeiro, ele parte o pão. O momento de partir do pão associado ao jantar é a quebra do afikoman. Então ele marca este ponto, porque ele vai falar da ressurreição dos mortos por meio do afikoman, e ele se identifica com uma das 4 taças de vinho. E aí ele diz assim: acabado essas coisas, saiamos cantando Halel pela cidade. Foi o que ele deixou de testamento para nós. Ele se preocupou em deixar estes pontos específicos. Aí que nós vamos entender o porquê foi a grande mudança que foi feita na Haggadah. Não foi feito nada demais. Simplesmente transferiu-se a responsabilidade de alguns pontos tradicionais da Haggadah para serem feitos dentro dos lares. Porque o Eterno vem falando conosco há mais de ano a respeito da palavra de Malaquias, capítulo 4, onde diz que o coração dos pais retornarão aos filhos e dos filhos aos pais. Mas abre lá em Malaquias, porque me parece que ele faz de forma sutil uma associação com Páscoa bem estabelecida. Presta atenção por que eu vou falar isso para vocês. Olha só, ele está falando do dia do Adão, não é isso? O dia que vem o grande estabelecimento do reino sobre a face da terra. Olha o verso 2. Mas para vós, Malaquias 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Sol é luz ou sol é sombra? Atual. Trazendo salvação debaixo de suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Essa é uma expressão que os rabis dizem que era a sensação a qual os filhos de Israel tiveram quando foram libertos do Egito. Então ele está falando de Pêssego. Ah, Leonardo, você está forçando a barra um pouquinho. Continua o texto. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Eterno dos exércitos. Em Pêssego, o exército de Faraó foi subjugado, os ímpios.
Agora olha aqui o verso 4. Lembrai-vos da Torá de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Adão. Dentro da tradição da celebração judaica da Páscoa, a terceira taça, que é a taça que Lucas, Mateus e Marcos identificam Yeshua tomando com os discípulos, na tradição judaica, você vai à porta da sua casa, abre e diz, adentra a porta Elias, a chamada taça de Eliarro. Se nós compreendemos que o nosso Adão do texto de Malaquias é o mesmo Adão narrado em Mateus, Marcos e Lucas, você vai abrir porta de novo para Elias? O anunciador de que o reino do Adão seria estabelecido já foi aberta, ó. Nós não temos algumas questões que a tradição judaica estabelece como um preceito da celebração, porque a tradição judaica se pauta numa cadência de seder, onde te leva a crer que no fim o Messias virá e te salvará. Se ele já veio, se você já o reconhece como Messias, você acha que o estabelecimento das coisas sobre a face da terra no âmbito festivo bíblico e no âmbito sacerdotal e no âmbito social vai ser o mesmo com e sem o Mashiach sobre a face da terra? A presença messiânica sobre a face da terra transtorna algumas coisas, porque o anúncio deixa de ser anúncio para virar cumprimento. A festa de Páscoa, ela é o ontem, o hoje e o futuro no mesmo momento. Nós precisamos crer que quando Paulo diz que os olhos deles ainda estão vedados, eles precisam continuar anunciando que a porta para Elias vai ser aberta para que o Messias venha. Mas vocês não tenham dúvida que muitos dos ritos judaicos tradicionais serão ajustados a um reconhecimento de Yeshua como seu Messias. E isso não faz deles mais ou menos judeus. Quando um judeu sério, e eu conheço alguns por testemunho, que reconhecem Yeshua como Mashiach, eles dizem assim, eu não deixo de ser judeu porque o reconheci como Messias. Mas existem algumas tradições que evocam o Mashiach, que elas caem em desuso. Não estou falando de mandamento, estou falando de tradições que caem em desuso porque ele já cumpriu, ele é o cumprimento. Se você crê que em Pêssah ele morreu, 3 dias depois, no segundo dia dos asmos, ele ressuscitou e ele deixou um paráclito para nos consolar enquanto ele não retorna, o que eu vou ficar abrindo porta de Eliarro na terceira taça? É essa a base que nós compreendemos para que no ano passado nós não enchêssemos a quarta taça. Por quê? Você enche a primeira, enche a segunda, enche a terceira e enche a quarta. Cada uma com uma função de anunciar para nós as promessas de Adonai. Mas se ele, ao tomar a terceira taça, lá em Lucas capítulo 22, Mateus 26 e Marcos 14, se eu não me engano, ele diz assim, não tomareis mais dessa vide enquanto o reino dos céus não for estabelecido. Ele suspende, como aqui aconteceu com a Páscoa de 14 dias, ele suspende uma sequência cadenciada de celebração, porque ele disse assim, eu sou a Páscoa. Então, se vocês querem continuar nos meus moldes, vocês esperem para beber comigo a quarta taça no reino de meu Pai. É o mesmo reino que Malaquias está dizendo, vede, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível do Adão. Ou seja, anunciou a terceira taça, bebeu dela, está iminente o reino do Adão. Então nós temos que ficar com a taça vazia, esperando que ele encha. São suspensões que, se você se pauta numa celebração engessada,
repetitiva, você não vai acompanhar o momento sobre o planeta Terra. Nós temos que acordar para essas coisas. Nós não estamos substituindo, excluindo ou inserindo mandamento. Mas dentro daquilo que são ritos didáticos para levar o povo ao conhecimento, nós só conseguimos chegar nisso aqui hoje porque no passado nós fomos pela mesma cadência que os pais nos levaram. Mas nós não podemos ficar parados na cadência. Esse ano, os pais e mães da casa vão ter que aprender a celebrar Pessa com a queará de vocês e os filhos de vocês sentados à mesa em casa. Coisa que 99,9% da casa não tem o hábito de fazer. Levanta a mão para mim quem celebra Pessa em casa. Fala para mim. Alguém faz assim, ó, eu faço em casa depois que eu faço na Beit. Você sabe por quê? Porque Malaquias vai terminar, ele retornará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós fomos, entre aspas, tá, mal acostumados e ficamos acomodados em celebrar Pessa aqui dentro. Mesa feita, matizá cortadinha, quebradinha, harosset feito com todo zelo. Isso não tira em nada a honra da casa pelo que fez. Mas ao mesmo tempo que o Messias nos coloca em situações de aperto, ele agora vai dizer assim, os pais ensinem os filhos dentro de casa. O que os pais da casa, e os que não têm filho têm que fazer também, vão precisar fazer esse ano? Tudo que não for feito aqui no dia. Porque não estarão presentes e a casa não tem tempo para ficar 3 horas aqui dentro celebrando Páscoa esse ano. E Yeshua estava à beira da morte. Ele escolheu alguns itens para se identificar com o Seder. Ele fez, cumpriu e disse, me aguardem no reino de meu Pai, para comer do cordeiro e tomar da vide. Ele deixou a gente com o pão. Dos 3 elementos, ele identifica que o pão continua sendo comido. Aí, vocês vão entender Paulo lá na frente. Julgai o homem a si mesmo quando comer deste pão. Porque está falando do corpo messiado de um homem em sacrifício de uma humanidade inteira. Mas não beba mais do vinho e não coma mais do cordeiro. Me aguarde. Esse era o rito onde Israel, em Jerusalém, vinha celebrar. Ele virou e falou assim, para. Vocês vão repetir isso em memória de mim até que. E ele interrompe a celebração na 3ª taça. Ele deixa em suspenso. Ele não anula a 4ª taça, ele deixa ela em banho-maria, aguardando o momento de tomá-la. Por quê? Abre lá em Êxodo capítulo 6. Qual é a simbologia das 4 taças? Já furei o esquema todo ali, vocês me perdoem, tá? Êxodo capítulo 6, aqui tem que os filhos de vocês, os nossos filhos, precisam nascer sabendo isso aqui. Quais são a base das 4 taças? São os 2 versículos de Êxodo 6, versículo 6 e versículo 7. Versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Eterno, e eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. 1ª taça. Livrar-los-ei da servidão. 2ª taça. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. 3ª taça. 4ª taça é o verso 7. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei vosso Elohim. Então sabereis que eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios. O verso 7 se cumpre quando ele nos autorizar a tomar a 4ª taça. Isso nós vamos fazer aqui dentro da casa. Vamos tomar as 3 taças e vamos manter a 4ª taça em suspenso até que. Agora, os elementos, passa ali para mim, Daniel, deixa eu ver aqui que eu botei ali. Pula essa parte que não vai dar. Olha lá. Olha ali a responsabilidade que Adonai está batendo por causa de Malaquias, capítulo 4. Êxodo 12, 26 e 27. Olha o que diz o texto. E quando vossos filhos vos perguntarem, o filho pergunta a quem? O problema é que se o pai em casa e a mãe em casa não cumprirem o papel de responderem ao filho,
e não tiver uma casa, cadê as crianças da casa? Eles vão perguntar para quem na noite de Pêssah, pastor? A maioria das crianças vai estar em casa, não vai? Na celebração? Não, eu estou dizendo assim, a maioria das crianças vai estar em casa. Eles vão fazer a pergunta, você sabe por quê? A gente está acostumado a celebrar com 4 crianças aqui. Esse ano vai ter as 4 crianças. Os únicos que gravam as perguntas para fazerem no CD são as 4 crianças de cada ano. No ano seguinte, se aquelas 4 crianças mudarem, as do ano anterior não vão ficar fazendo a pergunta de novo. E é isso que está incomodando a Adonai. O seu filho, o meu filho, os nossos filhos precisam a cada Pêssah perguntar: e que quereis dizer com este serviço? E nós vamos ter que ensinar: este é o sacrifício da Páscoa ao Eterno, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Quando a geração aprende, ela dá continuidade. Agora, como a geração esse ano não vai estar aqui dentro, se o seu filho e o meu filho esse ano não perguntarem por que essa noite é diferente de todas as noites e fizer aquelas 4 perguntinhas do Seder, seu filho não celebrou Pêssah. Sabia que os rabis dizem isso? Que se as crianças não procuram o aficomã, não procuram o hametz para retirar da casa e não fazem as 4 perguntas, é o mesmo que não ter participado de Pêssah. Só que agora a responsabilidade está dentro de cada domicílio. Os pais assumindo as responsabilidades de educar os filhos à luz da Torá de Adonai. Os nossos filhos podem não gozar no futuro de ter uma casa estruturada para dar a eles o conforto de celebrar as festas. Os judeus nos guetos celebravam como? Vocês acham que eles iam para a praça pública, reunindo 200, 300, 400 em cada gueto para celebrar? Do jeito que dava, eles celebravam dentro das suas casas, passando as gerações posteriores a eles. A situação era tão difícil que eles tinham que encontrar, pastor, uma forma de dar continuidade. O momento hoje restringiu o acesso à casa? Sim. Adonai está cobrando que as famílias levem para dentro dos lares o ensino que era para eles terem aqui e terem lá. Hoje está restrito, eles só vão ter em casa. Só que se você não sentar com seu filho e botar ele para perguntar Manishtaná, Halai Lahazé, Mikol, Halelot, eles não vão perguntar para vocês. E segundo a tradição dos nossos pais, isso é o mesmo que impedir os seus filhos de celebrarem Pêssah. Passa a próxima, Daniel. Olha lá que interessante. Um comentário da Mishnah. De geração a geração, o indivíduo tem a obrigação de ver a si como se ele mesmo estivesse saindo no Egito. É necessário viver a saída do Egito e sentir-se como um dos observadores de todas as maravilhas que ocorreram na época, de forma que a fé penetre nas profundezas do coração. Por que o comentarista da Torá se preocupou em escrever isso? Como é que você vai fazer o seu filho em casa se sentir saindo do Egito? Ele tem que comer o cordeiro, ele tem que comer o pão asmo e as ervas amargas. Se você não montar a sua queará em casa para introduzir os símbolos da festa, para que o seu filho se sinta em Páscoa e a fé dele penetre nas profundezas do coração, o papel, pastora, não está cumprido. É duro, é difícil, mas é a nossa função. A casa, com todo amor e carinho, vai entregar refeição festiva para todos. Mas o pão asmo, a carne do cordeiro, que se não tiver, pode substituir por frango, e a erva amarga, todos têm acesso a isso. Quem está limitado de comprar rabanete, matizar e um pedaço de carne para celebrar em casa? Tem alguém, pastor, impedido disso? Não vai ter. A celebração precisa ir para dentro dos lares para complementar aquilo que vai ser feito aqui na noite de Pêssah. Porque este ano nós não temos condições de receber isso daí. Toda a casa, não tem. Ele nos impediu e não sabemos, pastora, se no futuro teremos novamente. Está em suspenso isso, né? Até
Quantas semanas, Ulisses? 3 semanas atrás o contrato lá estava ativo, não estava? Lá com o Recreio dos Olhos. Em 3 semanas o negócio virou. A gente não sabe ano que vem. Essas são as suspensões que a Torá permite em momentos de crise, que é o que nós estamos vivendo. O que não podia era a casa estar fechada. Nós não aceitamos isso. Estamos respeitando as regras para que o tabernáculo funcione e o domicílio funcione. Lembra como era a regra de Pêssah? Você traz a sua oferta de casa com o cordeiro, entrega na mão do sacerdote no altar, o sacerdote imolava o cordeiro e você levava o cordeiro imolado para casa. Então, a conexão do domicílio com a casa de Adonai, ela tem que ser permanente. Se a casa não estivesse funcionando, com as orações aqui, amém, e com a insistência, como nós saberíamos? Amém. Ele disse que eu virei e falarei contigo ali. Amém. Então, por isso que nós tivemos condições de, o Senhor ligou, passou a mensagem, imediatamente começamos a fazer a adaptação para o momento, para que todos celebrem. Porque o mandamento, ele se impõe. Ponto. Interessante que quando a gente estava fazendo o ajuste da Haggadah, passa aí, o Daniel. Olha lá o que saiu da Haggadah. Saiu o Magid, saiu as 4 perguntas se mantém, mas provavelmente deve no futuro ser também removido. A leitura da Haggadah contando a história de Pêssah e as 10 pragas. Isso aqui é a parte didática e educativa da festa que leva a geração seguinte à compreensão do porquê esta noite é diferente de todas as outras noites. O que eu quero dizer com isso? Essa é a parte que os pais vão precisar cumprir em casa com os filhos, além do resto que será feito aqui, ao vivo, transmitido para que as casas recebam. Aí, o que eu fiz, pastora? Vai ser transmitido, a casa vai manter um número restrito de pessoas obedecendo às limitações do período. A mesa vai estar aqui, a câmera vai estar, né, Ulisses, focado aqui na mesa, para que seja o melhor possível transmitido para vocês. Mas vocês em casa, se não tiverem a estrutura mínima de Pêssah, como é que vocês vão acompanhar o rito? Vocês precisam ter um suquinho de uva, um copinho, nada suntuoso, um prato simples, pastor. Se eles não tiverem a quiará, eles podem pedir emprestado a Vanessa, Brito, mas devolverão a casa. Sim, as de plástico que eu acho que tem aqui, não é isso? Nós temos 30 quiarás. Isso. Entendeu? Ali que é para emprestar, somente. Na pior das hipóteses, pegue um prato em casa, distribua os elementos e faça. Né? Vocês vão precisar entender que aquilo ali que saiu, pastor, aí o que eu fiz? O que eu fiz, pastor? Eu estou com um arquivo pronto aqui para qualquer pai em casa que quiser fazer com o filho. A sequência está todinha aqui, ó. Magid, Manishtaná, leitura da Haggadah e as 10 pragas. O roteirinho para botar a criança para aprender. Por que eu estou falando isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, ó. Vamos lá. Alguém desconhece Josué capítulo 24, de 2 a 4? Não, está na Bíblia. Alguém desconhece Gênesis capítulo 15, de 13 a 14? Está na Bíblia. Alguém desconhece Deuteronômio 26, versículo 5? Está na Bíblia. Toda a leitura do Magid e a contação da história de Pêssah é fundamentada em versículos bíblicos falando da festa de Páscoa. Nada mais é isso daqui do que uma aglomeração de versículos cronologicamente narrando a história da escravidão até o momento da libertação. Então, quem quiser, eu passo o arquivo, você senta com seu filho em casa e faz. Simples assim. Pega e faz. Da maneira mais simples possível que vocês tiverem condição de fazer, mas vocês façam com os filhos em casa. Quando nós estivermos aqui, vocês vão ver que basicamente a celebração aqui vai ficar retida no momento das 4 taças, na explicação dos 3 grandes elementos da festa e dos elementos acessórios, que é o ovo e que é o haroset. Quem não souber
Como separa os elementos dentro da quiará é simples. A quiará, ela precisa conter nela um ovo cozido, um osso assado. Aí vocês podem usar o osso da galinha, a coxa de galinha. A coxinha. Desossa ela todinha, higieniza o osso, escalda ele com água fervendo, higieniza ele, coloca no prato. Vocês podem escolher 3 tipos de ervas amargas, que ali vai estar escrito alface romana, gengibre, salsão, colocar distribuído em 3 pontos, e o harosset. Isso faz um prato de peça pronto. E ao lado dele, 3 folhas de matizá empilhadas. Pronto. Você vai no hortifruti, você compra o ovo, você compra a galinha, você compra as ervas amargas, você só não compra a matizá. O resto você acha tudo. O harosset, quem precisar, pastora, Rita Alvino, um monte das mulheres. Sim, a Vanessa está enviando para todos. Mas se alguém tiver alguma dúvida como, quando faz, os mais antigos da casa, liguem, perguntem, eles vão dar a dica de como mistura o mel com a maçã e etc. E as nozes. Qual é a consistência que tem que ficar. Se for um pequeno detalhe, liga para os irmãos, mas a Vanessa está mandando tudinho eletronicamente, né, ali pelo PowerPoint, pelo WhatsApp, tudo direitinho. Nós precisamos levar peça para dentro dos lares. Não se preocupem com fazer nada assim muito chamativo. Peça é uma festa de um povo cativo que se tornou livre. Lembrem disso. Passa ali a próxima, Daniel, para mim. Quem deve celebrar a Páscoa? Quem você pode receber na sua casa, Leomar, para celebrar a Páscoa? Segundo o Êxodo capítulo 12, o natural da terra e o estrangeiro que se apresentar circuncidado diante de vós. Se ele tiver no coração dele um desejo de sentar à mesa com você em casa e celebrar peça, peça é universal. Como é que você usou a expressão? Patrimônio universal, não é isso? Para a salvação. Peça faz parte desse compêndio de patrimônio universal para a salvação. Passo próximo. Ali são as datas. Pode passar, Daniel, que eu quero chegar lá na parte da mesa. Passa para mim. Volta. Aí. Ali é a lista de todos os pontos. São 15 etapas do Seder de Pêssah. Aquilo ali é o que muito enxuto se faz numa celebração tradicional de Pêssah. Leonardo, como é que nós vamos fazer isso daí? Você vai estar em casa, acompanhando o que é feito aqui, e nos momentos que você tiver responsabilidade de contar para o seu filho, você sente com ele e complemente o que nós não vamos poder fazer aqui esse ano. Porque aí você celebrou Pêssah de forma completa. Passo próximo, Daniel. Olha lá que interessante o comentário desse rabino. Eu trouxe isso aqui ano passado. É um comentário de um rabino que escreveu uma das Haggadot que tem traduzidas em português. Olha o que ele fala. Como em tudo na Torá, a Haggadah também pode ser vista sob diferentes níveis de entendimento. E muitas vezes seus lindos ensinamentos, tão essenciais para todos nós, se encontram ocultos em passagens aparentemente simples. Se você não tem uma grande experiência em celebrar Pêssah, senta com seu filho e ensina o que é o cordeiro, o que é a matizá e o que é a erva amarga e bota ele para provar um por um ao longo do Seder. Você está cumprindo a essência da festa. Isso é uma base que os nossos pais, eles respeitam a capacidade que cada um tem de compreensão do que está fazendo. Talvez tenham pessoas, Leomar, que vão ter um autoconhecimento e vão poder compartilhar, Rita, grandes ensinos durante a Haggadah. Mas tem pessoas que têm um conhecimento menor e outras que não têm nenhum, que vão ouvir falar pela primeira vez. Os nossos pais aconselham que você vá mediante a necessidade. Que em pequenas coisas existem grandes ensinos nela. Passa a próxima, Daniel. Olha lá a mesa de Pêssah. Essa é uma mesa de Pêssah extremamente bem preparada. Passa o próximo. As 4 taças, elas vão nortear os 4 sacrifícios que Abraão realizou quando ele, no capítulo 15 de Gênesis, recebe a promessa
de que a sua descendência seria cativa 400 anos e depois seria liberta. Coincidentemente, o quarto sacrifício, que era dos animais pequenos, Abraão não faz, da mesma forma como Machia aguarda que nós venhamos a tomar a quarta taça. Então nós temos uma base na Torá para demonstrar que a sequência das 4 taças, interrompendo na última, foi como Abraão interrompeu o quarto sacrifício que ele fez ao partir os animais no meio e fazer aquela aliança com Adonai. Gênesis capítulo 15. Então vocês vão ver que ao longo do Seder, nós vamos estar tocando nestes assuntos para trazer à memória que o pacto de Abraão por meio de sacrifício vai sendo cumprido no rito que o Messias nos ensina e interrompido, baseado na interrupção que Abraão fez do seu próprio sacrifício de sangue com Adonai. Passo próximo. Aí nós vamos enumerar a primeira taça, Kadesh, a taça da santificação, pode passar. A segunda taça é a taça da libertação. Terceira taça, a da redenção, que é aquela que Yeshua toma. E a quarta taça é a taça da adesão, que é quando a comunidade ela é absorvida pelo Eterno, como a gente leu aqui no verso 7 de Êxodo capítulo 6. Tudo isso daqui vai ser construído no Seder. Nós não vamos ignorar etapas que são fundamentais para isso. Mas o que o Eterno está incomodado conosco dentro da casa é que coisas básicas que os nossos filhos e nós mesmos tínhamos obrigação de saber, nós não temos o hábito de exercer isso dentro do nosso lar. Chega aqui, está tudo, Leomar, mastigadinho. Pela primeira vez nós vamos ter a obrigação de ir para uma mesa, montar um aquiará, fazer o harosset, separar nossa própria matizá, separar a erva amarga, separar o ovo, separar o osso, coisa que nós estávamos, entre aspas, acomodados, porque a casa já fazia por nós. É mandamento você montar a mesa de Pêssah. Não é só usufruir dela. Como é que você quer usufruir de um sacrifício, Leomar, que não te custou nada? Lembra Davi? É Davi, não é? Que fala, vou eu consagrar uma casa a Adonai sem que tenha me custado nada? Quando a era de Araúna ali, ele queria comprar e ele queria dar os bois para o sacrifício e tudo. Abraão, quando vai lá nos filhos de Et para enterrar Sara, eles queriam inicialmente que ele enterrasse como um favor. Abraão, eu quero pagar pelo direito de enterrar a minha morta. Aquilo ali foi um sacrifício para Adonai. Então, minimamente, ele está nos pedindo, tenham o zelo de tirar um pequeno momento antes do pôr do sol do dia 8 de abril e montem a mesa de Páscoa na casa de vocês. Passa o próximo ali, Dani. Olha lá. Rita, muito bem lembrado. Envolvam os filhos de vocês no processo. Bota lá para montar a mesa. Esconde a matizá dentro da casa e bota eles para procurarem. Nós estamos há 4 dias e meio de retirar o hametz, o fermento da casa. Bota a criança para procurar o que tem fermento dentro de casa, para estimulá-lo a procurar o que não pode ter em casa durante a festa de Pêssah. Eles vão achar pão, vão achar biscoito, vão achar bolo. Ensina o filho o que tem fermento, o que não tem. E bota os meninos na casa e participem com eles. Um pouquinho, está todo mundo isolado dentro de casa sem poder trabalhar. Ele está nos apertando numa situação, porque pode ser que um dia eu e a minha família sejamos enviados para longe daqui, Ulisses, sem uma comunidade, e eu tenho que fazer isso dentro de casa para o meu filho celebrar. Nós não sabemos o dia de amanhã, gente. O coronavírus em 3 semanas mudou a cara do nosso país. Não me lembro de um evento moderno aí do século 20, 21, que tenha parado a nação da forma, nem as guerras pararam as nações dessa forma como estão. Se vocês olharem os relatos da Segunda Guerra Mundial, Rita, tinha comércio aberto funcionando. Nós não estamos nem podendo, Ulisses, cortar cabelo. Eu fui passando num monte de salão aí, voltando do hospital esses dias, tudo de porta fechada. Eu não me lembro de uma restrição. Aí agora qual é a desculpa que nós vamos ter de dizer assim, eu não pude montar a mesa de Páscoa em casa?
Passa a próxima ali, Dani. Olha lá, outro modelo de Kiará. Esses são modelos extremamente belos, bem estruturados, né, ornamentados. Mas isso não quer dizer que a sua Páscoa é mais ou menos aceita por Adonai. O coração de vocês tem que estar preparado para ter o desejo. Talvez, Rita, esse ano erre a mão um pouquinho no Haroset. Seja meio tímido, né? No rabanete, não, Ulisses, não tem ninguém me vendo, então esse ano eu vou só dar uma mordidinha pequenininha. Na hora de misturar, né, a erva amarga no Haroset, vai afundar e tirar com aquele tanto de Haroset na boca. Mas com o passar do tempo, vocês vão se adaptar e daqui a pouco os filhos de vocês vão chegar e falar assim: papai e mamãe, está na hora de montar a mesa de Páscoa. Eles vão se despertar para isso. Passa a próxima ali, Dani. Olha lá os elementos. O zeroa, que é o símbolo do carneiro pascal, chamado Pessa. O nome do animal é o nome da festa. O nome do cordeiro de Páscoa é Pessa. Né? O zeroa, que é o osso do carneiro ou do frango, né, que nós podemos usar, passa. A questão de comer ou não comer o carneiro, eu acho que já está bem sedimentado. Nós já entendemos que, como assembleia, na ausência da presença do Messias, conforme Lucas capítulo 22 diz: aguardareis o reino dos céus para voltar a comer o Pessa com vocês. Ou seja, uma reunião solene nós não comemos, mas para dentro dos lares, respeitando o memorial de Pessa, nós comemos. Passa o próximo, Dani. A matzá, que é o pão sem fermento. Esse daqui é um símbolo extremamente simples que fala, e nós vamos estudar ao longo da semana de Pães Asmos, um monte de ensinamentos sobre isso daí. E olha que interessante que cada matzá tem um nome, a de cima Israel, sacerdote, a do meio Levi e a de baixo Israel. Nós vamos durante o Seder falar sobre isso. Por que cada uma tem esse nome? Por que é o Levi que é quebrado? Tudo isso vocês vão poder ir fazendo no mesmo ritmo que nós estivemos, ou seja, a parte que envolve a alimentação de Pessa, nós vamos fazer em unidade. A contação da história é que vai caber às famílias esse ano fazer. Leonardo, a irmã pediu o seguinte, na retirada do hametz, do fermento de casa, aquele que não precisa sair correndo e queimar tudo, e aqueles que tiverem ainda em pacotes fechados, faça a doação aqui para casa, e a casa tem famílias que a gente distribui a cesta básica, e vai incluir na cesta básica esses elementos. A ideia consuma em casa, né, o que você puder consumir, não tendo condições de consumir, traga, isso, que pode ser doado e ofertado a famílias. Lembrando, tem que trazer até terça-feira. Porque a celebração é quarta-noite. A casa também até terça-feira, para poder ser distribuído e não ficar aqui no ambiente da casa. Passa a próxima, Daniel. Tá? A matzá, disponibilizada e acessível para todo mundo. Hoje, no final da tarde, novamente, nós estaremos disponibilizando para quem ainda não adquiriu. Tá bom? Passa a próxima. E o maror. Aqui que muita gente se confunde. Maror é uma raiz forte que é representada tipicamente pela alface romana, pela escarola, tá? Mas existe uma outra forma de erva amarga chamada hazeret, que é a alface romana, e uma outra forma de erva amarga que é o rabanete ou o salsão, e cada uma leva um nome. O rabanete chama carpaz, a alface romana hazeret, e a raiz forte propriamente dito, que é a escarola ou a alface romana, leva o nome de maror. Muita gente às vezes se confunde na celebração por causa disso. As três têm o mesmo intuito, lembrar do gosto amargo do Egito. Só isso. Se você não tiver condições de comprar 3 tipos de erva amarga para aquela noite, compra um ou compra 2. E em cada momento que for convidado a comer o amargor, coma daquela erva amarga que você conseguiu. Como? Não, Leomar, pelo amor do Eterno.
Olha o Leomar, gente, olha os conselhos do Leomar. Eu nunca vi falar que boldo pode ser usado como erva amarga, Leomar. Pelo amor do eterno, dificulta a nossa situação, não? Daqui a pouco vão fazer chá para tomar no meio da celebração. Oh, pelo amor do eterno, passa a próxima aí, Daniel. Olha lá, ó, o maror, você pode usar ele como gengibre, alface romana, talo de vegetais com gosto amargo. Então, se você quiser pegar o talo de um vegetal, que quando você morde é amargo, também serve. Almeirão, né? Pode passar a próxima. Olha lá o carpaz. Pode ser a batata cozida, cebola, salsinha. Ela vai ser mergulhada na água com sal, né? Ela também tem que ter o gosto amargo. Ficou docinho ou não incomodou, não serve. Então, só que ali não é a batata inglesa. Não. Ali é para você usar a parte da batata doce, que tem aquela parte verde que vem nela, que aquilo dizem que amarga direitinho quando você come. Então não pode batata frita, cozida, gratinada. Não faz parte, tá, Leomar? É a parte que conecta-se ali na... O rabanete também. Rabanete é outra opção que amarga bastante, que a gente usa. Eu acho que eu falei antes do rabanete já. Passa a próxima aí, Dani. Olha lá o Hazeret, alface romana. É com ele que nós vamos fazer o sanduíche. Então seria importante que, se dentre as escolhas de erva amarga, nós pudéssemos ter uma que é uma folha. Por quê? Porque na hora de botar junto com a matizá, junto ali com o rabanete, né, ele ajuda na composição daquele corer, que é o sanduíchezinho que a gente faz. Tá bom? Pode passar o próximo. E os elementos complementares. Quais são os elementos complementares? São o betzá, que é o ovo cozido, que dá abertura ao jantar. Então, quando você vai jantar, você come o ovo cozido molhado na água com sal e depois faz a sua refeição. Então, quem estiver em casa recebendo a sua refeição, antes de comer a refeição que a congregação vai enviar, pega o ovo cozido, molha na água com sal, come para depois fazer o jantar de peixe. E a outra elemento acessório ali complementar é o harosset, que é uma massa que é feita de nozes, maçã e mel, que forma uma pequena pasta. Muito cuidado com um detalhe. Tem um certo equilíbrio entre o mel e as nozes, porque tem gente que deixa ele parecendo uma papa líquida, porque usa muito mel. Então o segredo é começar a amassar a maçã, a noz, e devagar ir botando mel até dar consistência, como se fosse, não é um pirê, que o pirê ele já ficou mole. Papinha de criança, quando você bota aquela papinha misturadinha no pratinho da criança, vocês viram a imagem anterior que parece que fica os pedaços da maçã um pouquinho inteiro, porque ali você vai sentir aquele gosto doce do mel, da maçã e da noz. Eu vou falar isso agora. Esse arquivo que eu fiz aqui, eu vou disponibilizar ele para que nas casas vocês possam ter para consultar, para poder ver o que tem de opção. Então, o que a gente faz? É um arquivo pequeno, dá para ser mandado por WhatsApp para todo mundo que precisar. Eu disponibilizo, a Vanessa Brito está com o WhatsApp de todo mundo, porque ela está cuidando da parte da refeição. Quem precisar observar os passos a passo, a gente manda o arquivo, você vai ter em casa toda uma base para você se orientar e poder fazer as escolhas dos alimentos para o período certinho. Oi? Não, a parte da nossa foto eu acho que eu vou poupar as famílias da casa aí para não ter problema. Tá bom? Passa o próximo lá, Dani. Aí é o ovo, pode passar, nós já falamos. Olha ali o harosset, ó, que eu quis falar com vocês. Aquela ali é considerada uma consistência limite. Ele está mais grosso do que pastoso. Passou daquilo ali, ficou meio caldo, você exagerou no mel. Ou seja, está querendo anular o gosto do amargo demais. Uhum. Pode ser o suco de uva, pode ser o vinho, né? O mel ele é colocado para fazer aquele gosto adocicado. Então essa receita, Vanessa, tá dentro lá do arquivo que a Vanessa está mandando. Quem tiver dúvida, liga para a Rita, liga para a pastora Sandra. Não, pastora Sandra não, já tem coisa demais, não liga para ela não. Liga para
para a Creuza, liga para a Alessia, liga para a Vanessa, que já sabe, e quem mais se disponibilizar. É uma dica de uma coisa muito simples para ser feita para nós. Passa o próximo aí, Dani. Acabou? Era o último? Beleza. Vamos encerrar aqui só com um detalhe aqui agora. Olha só. É uma mudança um tanto quanto brusca. Tem quantos anos, Alessia, que celebra Pessa nos moldes judaicos na casa? Mais de 15 anos, não tem? Tem mais. Eu digo assim, de sentar à mesa com o Kiará tem mais de 15 anos, não tem, Ulisses? É uma mudança e tanto, né? Nós temos que reconhecer que... Só para vocês terem ideia, Eduardo, teve gente que não comprou sua matizá ainda. Estou falando sério. Imagina lembrar que tem que comprar alface romana, ovo, osso. É uma senhora mudança que a Adonai está nos apertando. O que a gente pode fazer para ajudar, além de falar igual a gente está falando? A gente vai disponibilizar o arquivo pela Vanessa. Eu vou disponibilizar esse arquivo também para mandar. O texto para os pais seguirem, eu disponibilizo junto, para todo mundo ter o mesmo texto em casa. E amanhã de manhã, após o serviço, quem precisar, eu vou estar aqui de manhã, se precisar tirar alguma dúvida, de alguma forma, como celebra. Por exemplo, tem gente que eu já sei uma pergunta. Léo, não tem ninguém homem na minha casa para celebrar, eu posso fazer? Qual é a resposta? Sim, pode, deve. Então, assim, são dúvidas que às vezes surgem de cunho até pessoal, de questões, de como monta a mesa, se tem que fazer uma coisa, se tem que fazer outra. Eu vou estar aqui amanhã de manhã. Se precisar, a gente senta e faz uma breve simulação da celebração com a parte dos elementos. Eu me disponibilizo a estar aqui amanhã de manhã. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, nenhum dos homens da casa vai poder ir para dentro dos lares de vocês educar os filhos de vocês. Se vocês se resumirem a só acompanhar o que eu e o Ulisses vamos estar fazendo aqui, vai ficar incompleto. Chegando em casa, o Ulisses vai ter que fazer e eu vou ter que fazer. Estou com filho e mulher lá dentro de casa. O filho na barriga com a mulher em casa. O Ulisses tem 3 dentro de casa. É nossa função. Nós não temos desculpa. Tudo o que puder ser feito para viabilizar a celebração, nós vamos estar aqui para ajudar vocês. É um prazer poder sentar e repassar cada ponto. Eu estou com a Haggadah do ano passado. Ó, a gente passa ponto a ponto aqui com vocês, numa forma rápida, em meia hora a gente consegue ir de elemento por elemento. Mas esse ponto aqui, felizmente, a Adonai lançou sobre a responsabilidade de cada um. E escolhe uma forma didática em casa. Se quiser, Ulisses, às vezes usar o tablet para poder fazer com a criança para ficar mais fácil, faz. Se quiser montar pequenos murais dentro de casa, penduradinho, para a criança ir lá ler. Pensa em alguma coisa. Se o seu filho já é mais maduro, de poder sentar, pega o papel com ele, senta e lê, para que aquilo ali vá entrando e vá inculcando na cabeça. Vai ter adulto que vai aprender com criança, porque tem criança que conhece mais do que alguns adultos. É uma forma de Adonai levar para dentro dos lares o mandamento. E ele precisou botar a gente, embotado. E para encerrar, Ritorno, eu queria mostrar um negócio para vocês. Sábado passado, vocês lembram que eu mostrei a foto do quarto de Amós, com a Arca de Noé na Hanukiá, na porta, na mezuzá e na parede? Eu acordei domingo de manhã, Ulisses, olha só. Pregado na porta. Não tem como isso aqui ter caído. Estava pregado na porta. Eu acordei, eu saí do meu quarto, quando eu olhei, estava um pedaço aqui e um pedaço aqui. Quando eu olhei, o primeiro ponto foi me preocupar em alguma coisa a respeito do meu filho. Egoísta como nós somos, eu fiquei preocupado com Amós. Mas depois, ao longo da semana, eu meditando na palavra, lembrando o que nós conversamos sábado passado, olhando as escrituras, o Eterno, numa noite, eu fazendo o arquivo para o Anderson Serra Costa mandar para a gráfica, ele falou assim: se vocês não saírem da arca, eu quebro a arca e tiro vocês à força de lá de dentro. Ele não vai aceitar que o isolamento que nós estamos nos submetendo, pelos motivos que nós conversamos no sábado passado, seja motivo para que o mandamento não chegue dentro da nossa casa. Não se esqueçam disso. Foi muito claro quando ele falou isso para mim. Se vocês não saírem, eu quebro a arca para que vocês saiam, para que todos possam ter acesso ao que vocês estão tendo. Alguns homens, na noite de Páscoa,
vão estar com uma outra função, anunciando um som pela cidade, para que a cidade possa ouvir boas novas e começar a retomar a esperança de que essa situação tem solução. Mas nós não estamos excusados de assumir a responsabilidade dentro dos nossos lares. E aí abre-se uma grande questão com os homens da casa. O lar que não tem um homem, a mulher faça com toda a paz no coração para fazer. Mas se tem um menino, menor que seja, que tenha condições de fazer, bote para fazer. Se tiver 2 homens, se tiverem condições, façam os 2 homens. Os homens dos seus lares precisam assumir a sua função. Salmo 128, em marcha o homem que teme ao Eterno e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Peça, celebra-se sentado à mesa com os filhos. Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Tá? Eu vou disponibilizar os 2 arquivos para a Vanessa, ela manda junto com outro arquivo, e quem precisar de qualquer ajuda, tem o Leomar, tem o Ulisses, tem João, tem Léo, Ramon, um monte de gente que tem condições de auxiliar a quem tem dificuldade, mas celebrem peça dentro de casa. Amém?